Bom dia. Uma boa gestão de estoques influencia diretamente a rentabilidade do negócio e é um dos aspectos mais importantes que tem que ser acompanhado diariamente em qualquer empresa. Para o negócio crescer, o objetivo não passa apenas por fornecer mercadoria, mas também por oferecer um serviço de qualidade ao cliente, aumentando desta forma a rentabilidade. Existem várias melhorias que podem ser aplicadas e implementadas. Perceber os produtos que tem, em que quantidades e em que lugares e a que altura em que estes entram e saem, simplifica algumas tarefas dentro da empresa e ajuda a evitar problemas, como a falta e/ou excesso de estoque. A Infarap dispõe de uma ferramenta designada Cálculo de Necessidades, que permite calcular o ponto de encomenda ou reorder point, refere-se ao momento certo para fazer uma compra de reposição de estoque. Não se baseia em decisões instintivas ou subjetivas. No caso da Infarap, é um cálculo baseado na fórmula de Wilson, que permite saber o nível de estoque de cada produto e a média diária de consumo da mercadoria. Assim, quando esse valor é alcançado, significa que um novo pedido deve ser feito ao fornecedor. Para o correto funcionamento do modo de cálculo de necessidades, é necessário definir alguns parâmetros antes de se efetuarem os cálculos para determinar as quantidades necessárias de aprisionamento. Em primeiro lugar, há a necessidade de definir o critério de cálculo efetuado na ficha de cada artigo no separador geral. Os critérios possíveis de cálculo são por consumo. O cálculo baseia-se no consumo médio durante o período em análise. Por encomendas, o cálculo baseia-se nas encomendas pendentes no sistema. Por sazonalidade, o cálculo baseia-se no consumo médio dos meses homólogos do ano anterior. Os critérios referidos podem também ser definidos por armazém, sobrepondo-se às definições gerais da ficha do artigo, ou mesmo na ficha de artigo armazém, permitindo assim alterar se pretendido o comportamento de cálculo para um determinado artigo num determinado armazém. Ou seja, selecionando este parâmetro, o artigo no armazém, conta para o cálculo de necessidades e alterando o modelo do cálculo, esta regra, esta definição irá sobrepor-se ao que está definido de uma forma global no funcionamento do cálculo de necessidades. De seguida, terá que se indicar por artigo ou por armazém um conjunto de valores que irão influenciar o cálculo. Estes valores serão utilizados não conforme o critério de cálculo escolhido para o artigo no armazém conta para o cálculo de necessidades conforme o nome indica. Este parâmetro permite incluir ou excluir um artigo do cálculo de necessidades para um determinado armazém. O módulo irá ignorar os efeitos do cálculo de todos os artigos em que este parâmetro não estiver marcado. Referir ainda que o preenchimento do campo estoque mínimo, quantidade que se pretende manter como mínimo de existência, dependendo da escolha do operador, no momento do cálculo, irá alterar o valor de cálculo e necessidade por um dos critérios. Havendo necessidade, ajuste este valor. Se a necessidade calculada for menor, ajusta de forma a garantir que no final do período de cálculo a existência seja igual a esse valor, mesmo que não haja necessidade de aprisionamento. Estoque máximo. Quantidade máxima de existência, o sistema não irá gerar necessidades que coloquem em existência de um artigo acima deste valor, em quantidade, obviamente. Quantidade económica de compra, quantidade a usar para a encomenda a fornecedor, se a necessidade calculada for inferior a esta. Conjugando, digamos, o preenchimento destes dados com algumas definições associadas a períodos. Neste exemplo, digamos, está definido que o período de compra em dias são 30 dias, digamos, é o período para o qual normalmente
compro, preenchido este campo, indica em dias o período para o qual se pretende calcular a necessidade. No caso do critério de cálculo ser por consumos, é algo do tipo quanto devo comprar para ter existências nos próximos X dias. O período de reaprovisionamento é o tempo em dias que o artigo demora em média a ser entregue pelo fornecedor. É o prazo de entrega do artigo e é usado por critério de cálculo se a definição for por consumos. Referir ainda que o preenchimento do campo segurança, digamos, estamos a referir, digamos, mais uma vez, dias, para o qual, digamos, eu pretendo assegurar o meu estoque, para evitar, digamos, rupturas. Voltando a referir, digamos, a alguns conceitos que são fundamentais para o funcionamento do cálculo de necessidades, o correto preenchimento do modelo de aprovisionamento, se é por consumos, períodos de aprovisionamento estatístico de consumos e disponibilidade de estoques, se é sazonal, igual ao modelo de consumos, com exceção da base estatística. Esta é feita com base ao período para o qual estamos a comprar, mas do ano anterior, ou se o modelo adotado for por encomendas, onde a compra é baseada nas encomendas, tendo em conta a definição de estoque mínimo, o preenchimento destes conceitos e destas variáveis irá condicionar as sugestões de compra por parte do software. Conjugando estes parâmetros que referimos anteriores com alguns dados estatísticos disponibilizados pelo software, tais como os pendentes de saída de clientes, os pendentes de entrada de fornecedores, as vendas perdidas por falta de estoque, os artigos classificados como monos, produtos equivalentes ou substitutos, os períodos de aprisionamento para o qual eu compro em dias para se garantir o estoque, o período de entrega, prazo médio em dias para a encomenda após a colocação da encomenda e o período de segurança, o número de dias de segurança para se garantir disponibilidade de estoque, o correto preenchimento de todos estes parâmetros, que pode ser feito individualmente em cada ficha ou por grupos homogéneos, onde posso definir critérios em função da marca, da família, da subfamília. Estas variáveis todas irão condicionar, digamos, a sugestão de compra dada pelo sistema. Existem ainda outras duas variáveis que podem condicionar o funcionamento do cálculo, tal como a quantidade económica de compra, a quantidade mínima de encomenda do fornecedor ou o valor mínimo da encomenda do fornecedor, o número de meses a ser considerado para o cálculo estatístico de consumos. Conjugando, digamos, estas variáveis todas, estou em condições de obter uma rigorosa sugestão de compra e fica determinado o ponto de encomenda, que são sugestões, digamos, que são dadas pelo sistema, mas podem ser contrariadas, digamos, pelo responsável de compras. Outro conceito importante referir, digamos, tem a ver com a classificação de produtos como sendo monos, digamos, como é que se faz essa atribuição? Eu posso fazer essa atribuição por grupos homogéneos, ou seja, mais uma vez, digamos, marca, família, subfamília, ou para um artigo, ou para um conjunto de artigos que estão, de alguma forma, associados a si mesmo, e a classificação do estado de mono, através do preenchimento desta opção, conjugando com a data de última entrada, o software, digamos, pode atualizar um conjunto de artigos em função destas definições. Referir ainda que podemos colocar num processo cron a atualização destes estados automaticamente, ou seja, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, o software, existe uma funcionalidade que permite fazer um barrimento a todos os artigos que não são
comprados há mais de X tempo e classificar esses produtos como sendo monos. Os artigos classificados como monos não farão parte da sugestão de compra, mesmo que se verifiquem consumos. Referir ainda que não são considerados para o cálculo de necessidades os artigos classificados como desativos, não movimenta stocks ou que estão têm associado, digamos, ou classificados, digamos, como tendo uma ficha Zoom associada. O programa de cálculo de necessidades está situado na aplicação de inventário e ou encomendas a fornecedores. Neste ecrã, para a execução do processo de cálculo, validação de fornecedores e geração de consultas a fornecedores, é conveniente definir algumas parametrizações. Antes de iniciarmos o processo, podemos ainda visualizar os parâmetros definidos, configurar definições, excluir vendas do cálculo estatístico de consumos, excluir compras do cálculo estatístico de consumos. A opção parâmetros permite-nos visualizar todos os parâmetros dos artigos selecionados que estão diretamente relacionados com o cálculo de necessidades. Configuração de parâmetros. Nesta opção podemos definir e atribuir a grupos homogéneos, de acordo com o filtro de dados feito previamente, os períodos de aprisionamento, os valores mínimos do estoque e máximo e a atualização do estado. Esta atribuição pode ser feita por armazém. Está disponível o filtro de fornecedor favorito. Na opção exclusão de vendas superiores a uma determinada percentagem, podemos excluir do cálculo de vendas associadas a uma tipologia de encomendas no separador geral. Podemos ainda excluir vendas pontuais através de uma indicação manual no separador manual. O conceito aqui é, se eu tiver, vamos imaginar algumas exportações esporádicas de um conjunto de produtos que são situações pontuais e eu não pretendo, digamos, que o cálculo de necessidade leve em consideração essas vendas, posso excluí-las numa determinada percentagem. O mesmo se aplica a compras, digamos, posso definir que quero excluir determinadas compras do meu cálculo de necessidades, que são encomendas a fornecedores pontuais. Em função dessa parametrização e em função dessas definições, digamos, essas compras e essas vendas não vão contar para o meu cálculo de necessidades. Pegando num exemplo concreto, digamos, depois de definidas as parametrizações ajustadas à minha realidade, depois de excluir determinadas compras, vendas, de definir, digamos, se para o cálculo vou incluir ou não promoções, se o cálculo é agregador de um conjunto de armazéns ou se vou fazer o cálculo armazém a armazém. Portanto, depois destas definições e se definir, digamos, que ao nível do parâmetro do estoque mínimo, se existir necessidade e se esta for inferior ao estoque mínimo, se ajusta para o estoque mínimo. Com ou sem necessidade, se ajusta de uma forma a garantir o estoque mínimo ao fim em função destas parametrizações e estes ajustes e em função dos dados fornecidos pelo sistema, posso dar início, digamos, a um processo de simulação, um processo de ponto de encomenda, cálculo de necessidades, percorrendo, digamos, este workflow. Portanto, onde eu posso criar um cálculo novo, vou-lhe atribuir um nome, posso gravar essa configuração, digamos, e essas parametrizações. Da próxima vez que eu precisar dele, ele encontra-se numa lista. Depois de definir os critérios, vou processar
vou visualizar, digamos, os resultados do cálculo e vai ser feita uma atribuição de fornecedores, uma sugestão, digamos, de compra a determinados fornecedores em determinadas quantidades e a partir daqui eu posso gerar consultas e ou encomendas a fornecedores que são enviadas por e-mail automaticamente, porque o Visual SGX contém, digamos, uma funcionalidade que permite definir templates e posso automaticamente, no fim deste processo, enviar um e-mail para um fornecedor ou um conjunto de fornecedores com a minha encomenda anexa em formato PDF. Pegando num exemplo concreto, vamos fazer o processamento, digamos, e o processamento tem aqui alguns filtros, algumas condicionantes que podem definir, digamos, os produtos ou os armazéns que vão contar para este cálculo. Eu não vou ter qualquer tipo de preocupação a este nível. Vamos ver o resultado através da opção listar. Cá está o nosso cálculo de necessidades, onde o programa sugere a compra, digamos, destes produtos a este fornecedor. Só tenho aqui um número, mas podia ter aqui a designação. Mostra-me as vendas nos últimos 6 meses, se elas existirem. Qual é a quantidade pendente de saída, encomendas colocadas por encomendas que ainda não foram satisfeitas. Quantidade pendente de entrada, encomendas colocadas a fornecedores que ainda não foram satisfeitas. A minha existência, a minha média diária de vendas e o software está-me a sugerir a compra de 10 unidades de cada uma destas referências. Provavelmente, digamos, associado a estes produtos, existe um estoque mínimo associado e o software está-me a sugerir a compra destas quantidades. Outro conceito importante que deve ser levado em consideração, digamos, se repararem nesta coluna, eu tenho por exemplo, neste produto, digamos, tenho aqui uma série de produtos equivalentes, onde à frente aparece uma quantidade disponível de cada um deles, e neste exemplo, digamos, a minha existência é zero. Antes de eu comprar fora, devo levar em consideração as equivalências disponíveis no meu estoque, porque para a mesma função pode ser importante eu esgotar o estoque dos produtos equivalentes antes de eu comprar fora. Seguidamente, vamos entrar, digamos, na quarta fase deste processo, que é a atribuição de fornecedores, e vamos ver um exemplo. Portanto, tal como vimos há bocadinho, digamos, o software está-me a sugerir a compra destes produtos nestas quantidades a este fornecedor, onde o preço habitualmente é este e a data prevista de entrega é esta. É-me ainda mostrado, digamos, um conjunto de dados estatísticos na parte inferior do meu ecrã, a minha existência, as minhas vendas nos últimos 4 anos, o total, o somatório dos produtos equivalentes, mais uma vez, o que é que está para chegar, o que é que está para sair, estoques mínimos, estoques máximos, quantidades separadas, digamos, estoque em trânsito. Outro conceito interessante é o estoque deste produto que está em conferência, isto é, já chegou ao meu armazém, mas ainda não foi arrumado fisicamente e conferido fisicamente, mas é um dado importante para saber que num curto espaço de tempo, digamos, tenho o estoque disponível, posso ir separando ou conferindo, digamos, estes produtos que estão em conferência e disponibilizar para venda, digamos, todos os produtos que se encontram, digamos, em conferência. Ainda existem aqui mais alguns dados estatísticos que me permitem analisar os consumos dos últimos 12 meses, portanto, mais um indicador que permite auxiliar o responsável de compras na tomada de decisões relativamente à aceitação da, 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 da aquisição, da adjudicação da compra, digamos, destas quantidades a este fornecedor, mas tal como eu disse anteriormente, eu não sou obrigado a aceitar a compra destes produtos a estes fornecedores nestas quantidades. É uma sugestão que o responsável de compras
digamos, pode contrariar. Referir ainda, digamos que a nossa solução ligada à área logística permite definir fornecedores favoritos, isto é, independentemente da sugestão dada pelo sistema relativamente ao fornecedor que tem o melhor preço, o melhor prazo de entrega, eu posso ter definido, digamos, que um conjunto de produtos, digamos, tem associado um fornecedor favorito e esse fornecedor favorito sobrepõe-se, digamos, a todas as outras condições que o sistema disponibiliza. A geração automática de consultas ou encomendas de fornecedores, digamos, pressupõe a definição também, digamos, de algumas regras. No caso de gerarmos consultas, podemos posteriormente gerar encomendas com base na consulta escolhida. Os documentos podem ser enviados por e-mail de forma automática através da opção lateral no botão imprimir. Outro conceito interessante, digamos, que é utilizado por muitos dos nossos clientes, é possível definir tarefas agendadas, ou seja, podemos programar uma vez por dia ou mais que uma vez por dia a execução do cálculo de necessidades automaticamente e ele vai executar o cálculo. Pode estar programado para gerar automaticamente consultas e ou encomendas a fornecedores com base no cálculo e enviar e-mails automaticamente, digamos, para os fornecedores que estão a ser consultados ou para os quais, digamos, vai ser colocada a encomenda. A mensagem mais importante aqui é que podemos definir automatismos, digamos, que percorrem este processo de início ao fim automaticamente, ou podemos definir automatismos intermédios, onde, em função do cálculo gerado uma ou mais vezes ao longo do dia, o responsável vai ser informado ou alertado que há uma necessidade de adquirir produtos externamente, porque a minha média diária de venda, digamos, subiu exponencialmente por algum fator, ou estou próximo de atingir o meu estoque mínimo, ou por qualquer motivo ultrapassei, digamos, o meu estoque máximo. Existem vários alertas que podem ser implementados. Somos da opinião que o cálculo de necessidades é uma ferramenta extremamente útil e que permite ganhar e perder dinheiro, porque perdemos vendas por rupturas de stock ou o nosso inventário estar sobrevalorizado por excessos de stock. Conjugando, digamos, estas variáveis com a conjuntura atual que atravessamos, onde sabemos que as importações, digamos, demoram cada vez mais a chegar aos nossos armazéns, os custos de transporte são cada vez mais elevados, que vai inflacionar, digamos, o nosso preço de custo e, consequentemente, teremos que subir o preço de vendas. Sabemos que, se não acompanharmos de perto este tema, ou se não tivermos, digamos, alguém que acompanhe de perto todas estas oscilações ao nível de stock, podemos estar a correr riscos, a reduzir a nossa rentabilidade e a comprometer o nosso negócio. Muito obrigado por ter assistido a esta curta apresentação. Na próxima semana iremos enviar mais algumas comunicações a tocar em aspectos relevantes, digamos, associados à área da logística e não só.